Alô, amigo. Ponham-se à vontade. E preparem-se para receber em suas casas tudo aquilo que acontece no meu mundo, o mundo alegre de José Vasconcelos. Viajar é uma beleza. Ainda que a gente vá daqui a Petrópolis, é bom viajar. E porque a gente consegue as mais belas recordações numa viagem. Eu me lembro dessa minha última viagem ao norte do Brasil, trouxe recordações maravilhosas. No norte, a gente come muito bem, principalmente para quem gosta de jabá e carne seca. É uma beleza. Entrei num restaurante típico baiano, queria comer uma comida típica baiana, pedi um vatapá. O garçom então me fez aquela clássica pergunta: o senhor quer o vatapá quente ou frio? Eu disse: eu quero quente. Ele me trouxe o prato, na primeira garfada eu chamei os bombeiros. E pedi uma língua nova. Vatapá quente na Bahia quer dizer, vem um pouco de vatapá junto com a pimenta. Para comer o vatapá, como a gente deve comer, para aqueles que não gostam de pimenta, tem que se pedir um vatapá frio. Eu não sabia, entrei na fria. Nesse restaurante havia uma dessas vitrolas automáticas que a gente bota um níquel e ela toca um disco. Entrou um cidadão, sentou-se ao lado da vitrola, botou um níquel e ouviu aquela música. Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. E ouviu isso umas 50 vezes. O pessoal já estava se sentindo assim, ligeiramente por sobre o chateado, né? E o camarada: Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. 100 vezes. Aí saiu todo mundo, só ficaram os garçons e o dono da casa por obrigação do serviço. E o camarada lá: Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. 150 vezes. Aí nem os garçons aguentaram, ficou só o dono, satisfeitíssimo. E o camarada lá: Juazeiro, Juazeiro, até o cantor do disco já estava rouco. Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, Juazeiro, Ei, seu moço, quantas vezes eu ouvi esse negócio aqui? O senhor ouviu 199 vezes. Então eu vou ouvir mais uma vez, que é para inteirar as 200, né? E ouviu mais uma vez: Juazeiro, Juazeiro, onde anda meu amor? Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Quanto é que eu lhe devo? 30 contos. Homem, paguei caro. Mas aprendi a teste da música. Cajueiro, cajueiro. Falando em restaurante, um alemão recém-chegado ao Brasil, novinho em folha. Queria comer, não sabia o que pedir. Não falava uma palavra de português. Entra num restaurante, ainda não conhecia o Zillertal. Então ele entra num restaurante, senta-se à mesa e fica ouvindo o que as pessoas ao lado pedem, na suposição de que ouviria alguma coisa fácil de pedir. Na mesa ao lado pediram feijoada. Veio o garçom, ele: feijoada. E o garçom trouxe a maior feijoada do ano com laranja. E ele castigou a feijoada. À noite, ele já entrou no restaurante com aquela fisionomia das pessoas que sabem o que vão pedir, né? Feijoada! E comeu feijoada. Uma semana. Feijoada! Então, um mês levou ele comendo feijoada. Mas depois de um mês de comer feijoada, não há caroço de feijão que passe no gogó. E ele queria mudar a pedida. Então ele ficou novamente ouvindo o que as pessoas ao lado pediram. Na mesa ao lado pediram sanduíche. Veio o garçom, ele: sanduíche. Se o senhor quer o sanduíche quente ou frio? Sanduíche?
Mas o sanduíche é quente ou frio? Sanduíche? Mas, meu chapa, o sanduíche é quente ou frio? Sanduíche? Mas é quente ou frio? Feijoada. Bem, meus senhores, é tempo de partir. O nosso trem vai sair em busca de toda a alegria que existe no mundo, de toda a alegria que faz parte do meu mundo. Eu vou aproveitar que vocês estão aí à toa mesmo, não estão fazendo nada, e vou lançar a minha candidatura. Eu sou candidato, embora não pareça. Muitos já começaram em piores condições e acabaram deixando o país em piores condições. Meus e minhas, senhores e senhoras, meu partido é o PSJ, Partido Sem Juscelino, tão assobregético e camalioso que vem me latinar nas conjuntivas abserviáceas para conspurcar a crisocilácea dos acarinídeos incubergitórios. E com que satisfação manifesto a hermenêutica na protuberância das efervescências securitárias que catilinam a mesocerbácea para enoblecar a dianocésia purificosa das lotaridades. Quem? E disse-o bem, quem de vozes poderá nos aquilongar a passagem mênica da periferia básica para estruturar o caldeamento dos equinolaços esburicinados? Não me entenderão aqueles que selvaminarem nas ebúrdias violáceas clínicas para conseguirem o quê? O quê? Pergunto eu e ninguém me responde, porque ninguém entendeu bulu. Para conseguirem, meus senhores, nada mais, nada menos que o amadurecimento dos mazurpiais. Combinado. Comprei em Cuba, numa liquidação. Estavam liquidando uns e outros, eu aí. Chamam-se gravatas paredón, más fuerte que um balazo de cañón. Nunca se rompem, já vienen rotas. Bem, meus senhores, mas deixemos de lado estes problemas que não nos dizem respeito e passemos a nos preocupar com os problemas que afligem o nosso país e que não são poucos. Quero crer que o mais importante deles é o problema dos buracos. É uma vergonha como há buracos neste país. Já tem buraco dentro de buraco. É preciso acabar com esta buraculosidade. Outro dia um amigo meu caiu dentro do buraco e sumiu. Foi parar no Japão. Entrou pela tubulação. Coitado, chegou no Japão, ele era padeiro. No Japão não há padaria, porque lá, Japão. E o que é o buraco, meu senhor? É uma cavidade metafilinósica que deve ser tapada para evitar prejudicar a pneumatósica do meu efervescêutico diamenolaço catiladínico contrabandiático quarta-via legal. O problema genético da água, the water. I was educated in Oxford. O problema das crises alimentícias é outra vergonha nacional. Um país como este com crise alimentícia é uma vergonha, meus senhores.
Pero Vaz Caminha, quando aqui chegou, disse com muita propriedade: nesta terra em si plantando tudo dá. E como deu? Confusão, então deu as pampas. Não estou plantando. E é uma verdade. Não há necessidade de plantar. A terra é tão generosa que basta cuspir. E no dia seguinte nasce um pé de couve. Perguntarão os senhores: o que é couve? Convenhamos, meus senhores, neste país não há crise alimentícia. O que há neste país é crise de vergonha. Mas eu tenho a solução para o problema da crise alimentícia, se é que há. E há é o Instituto do Açúcar e do Álcool. Engraçado, sempre falta álcool, nunca falta açúcar. Meus senhores, a semana passada eu estive conversando com o Marechal. E eu disse: Marechal, não é por me gabar, mas eu tenho a solução para o problema da crise alimentícia. Não me diga. Estou lhe falando, palavra de honra. Mas é verdade, Ananias. Eu estou lhe falando, palavra de honra. Mas não me diga. Estou lhe falando. E realmente eu tenho a solução para o problema da crise alimentícia. Está faltando arroz e feijão. Aonde? No norte. Onde é que tem arroz e feijão? No sul. Pega o pessoal do norte e leva para o sul. Está faltando açúcar. Aonde? No sul. Onde é que tem açúcar? No norte. Pega o pessoal do sul e leva para o norte. Perguntarão os senhores, e com justa razão. E o pessoal do centro? Manda baixar no outro centro. Pode ser que não se resolva o problema da crise alimentícia, mas pelo menos a gente faz um movimento nesse país, né? E é preciso que nos movimentemos, meus senhores. O pessoal do sul vem pra cá, volta. O pessoal do norte vem pra cá, não volta. Meus caros patrícios, o problema da nomeação é outro problema muito sério. Mas eu vou acabar com isso. Leonor está aqui do meu lado, não me deixa mentir. Eu vou acabar com isso. Nomear será um verbo inconjugatinoso que abolecarei. Eu não nomearei ninguém. Vou colocando sem dar satisfação, é muito mais legal. Legarei à posteridade, aos meus similitudinários, o evento capilar dos blandilóquios, demonstrando desta forma a equanimidade dos que não tagiverseiam nas iniblandas horas equinociais, infusos, semifusos, parafusos, liminento de Sloan e tricófero de Vargas. Chegamos a Lisboa. Eu tive várias vezes em Portugal. E numa das viagens, a bordo de um navio inglês, eu vi um inglês fleumático, fumando um cachimbo caríssimo, todo filetado em ouro, crustações de pedras preciosas. Cachimbo caríssimo de estimação. E ele ia com o cachimbo à boca, debruçado sobre a murada. Sob o balanço do navio, ele já estava... Nisso, passou um português, viu aquilo e disse: ai, que o cachimbo do mister vai já cair no mar. Ei, mister! Um brasileiro chegou a Lisboa e comprou um carro. Comprou um carro e vai experimentar o carro na principal Avenida da Liberdade. Dali ele sai, andando por ruas e saindo por avenidas, entra na rua Duque de Lolé e comete uma infração de trânsito. O guarda viu, apitou, que parou, seus documentos. Sabe como é brasileiro? Meteu a mão no bolso, puxou uma nota de 1000 cruzeiros e deu pro guarda. O guarda que pegou a nota disse: era muito bem, seu Pedro Álvares Cabral. Da próxima vez seja mais cuidadoso, tá? Chegados a Lisboa, embarcamos num DC-7 da TAP
com destino à Ilha da Madeira. E eu fiz a minha primeira viagem de avião por barco. Não parece esquisito, mas é fácil de se entender. A Ilha da Madeira não possuía aeroporto. Melhor dizendo, não possuía naquela época, em 1962. Hoje a Ilha da Madeira já possui o seu aeroporto. Mas em 62 a Ilha da Madeira não tinha aeroporto. O aeroporto da Ilha da Madeira ficava na ilha do Porto Santo. Ele ficava ao lado, na outra ilha que pertence ao arquipélago da Madeira. Mas não é a Ilha da Madeira. Na passagem de Lisboa, a Ilha da Madeira. E a gente ia para a ilha do Porto Santo. Do Porto Santo à Madeira a gente ia de navio, quer dizer, de avião por mar. 1h40 de avião de Lisboa ao Porto Santo. Do Porto Santo à Madeira de navio, 5 a 6 horas. E é perto. De uma ilha a gente vê a outra, de binóculo. Mais ou menos isso que aqui está. Uma ilha fica exatamente em frente à outra. Agora, o navio sai daqui, dá essa volta toda e para do lado de cá. Quer dizer, não era mais negócio de sair daqui e parar daqui. Eu não entendi. Também não perguntei por quê. Para mim é esse amor extraordinário que o português tem pelo mar. A viagem é uma beleza. O navio joga. Para quem gosta de jogo é um cassino. Contorna-se a curva de chegada, passamos pelas ilhas desertas, são 3 ilhas desertas realmente, habitadas apenas por cabras. De vez em quando vai lá um cidadão a dar um bode desgraçado. Entra-se na Baía do Funchal e chega-se à Ilha da Madeira. Quem nos recebe? O filho do dono do teatro. Suas primeiras palavras eu fui entendê-las 3 dias depois. Quem já esteve em Portugal, quem conhece Portugal, sabe perfeitamente bem que em Portugal eles falam um português mais fechado, mais enrolado. Pelo amor de Deus, pá, mas a gente entende. Agora, na Ilha da Madeira, nem os portugueses entendem. Ele me disse o seguinte, eu vou traduzir para os senhores entenderem. Ele me disse assim: então, Vasconcelos, viestes bem de navio? Agora, isso, dito à maneira do Ilhéu, é assim. Então, Vasconcelos, vieste bem de navio. O dono do teatro era o senhor João Firmino Caldeira, dono dos 2 únicos teatros que existem na ilha. Ele faz concorrência a ele mesmo. Mas era um desses velhos agradabilíssimos. Ele gostava de uma conversa. Eu conversava com ele 1 hora e meia. Eu nunca entendi o que ele dizia, mas nós conversávamos. Um dia ele se entusiasmou e disse: até o amigo Vasconcelos estava sobre a Ilha da Madeira. Já teve a oportunidade de darmos volta à ilha. Olha, pega-se no carro, dar-me volta à ilha, ver as plantações de semalha, no alto do mar, ver as raparigas a trabalhar no negócio, vais lá cortar o capim. E eu digo: isso não. Há uma anedota que eu acho realmente genial. Que a Organização das Nações Unidas precisava de um tipo de avião que ultrapassasse a barreira do som. Para tal, convoca sábios e técnicos do mundo inteiro. Vieram sábios da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, da Itália, do Japão, da Alemanha, da Rússia, e cada um criou o seu tipo de avião. Todos eles, quando experimentados, acusavam o mesmo defeito. Havia uma ruptura da asa na junção com a fuselagem, e o avião desintegrava-se. Apresenta-se um sábio português com a solução. Sim, mas isto é muito simples, meu senhor. Para que isto não mais aconteça, é necessário apenas que os senhores façam um furo milimétrico de centímetro em centímetro em toda a extensão da asa, justamente no lugar onde ela costuma arrebentar, que não vai arrebentar mais. Fizeram o avião tal qual o português recomendara. Decola o piloto de provas, vai a 50 mil pés, entra num piquet, ultrapassa a barreira do som e se recupera perfeito, intacto. Delírio na multidão, carregam o português nos ares, todos os sábios reunidos querem saber do português em que princípio ele se baseara para chegar àquela conclusão, disse o português. Mas isto é muito simples, pai, isto é o princípio do papel higiênico, nunca arrebenta no picotado.
Alors, nous sommes arrivés à Paris, à Place Pigalle, Rue Lapin, Moulin Rouge, Moulin de la Galette, l'Arc de Triomphe, Tour Eiffel, sa vie sans gaieté, chaque personne que parle d'amour pour l'argent. Ça, c'est Paris. Paris ou Pachorar. Mas ça, c'est Paris. Em Paris, eu dei a grande mancada da minha vida. Eu queria cear, meia-noite. Entrei num táxi, pedi ao chofer que me levasse a um restaurante. Ele deu uma série de voltas pelo centro da cidade. Esses choferes que gostam de mostrar a cidade pra gente, né? Passou várias vezes pelas mesmas ruas, para marcar bem o táxi, não? Então, parou à porta de um restaurante cujo nome era em espanhol, El Garrón. El Garrón em espanhol quer dizer El Afanador. E eu já senti que a parada não era boa, né? Mas o porteiro intrigante, me insinuante, cheio de medalha no peito, tinha até chapinha da Antártica. Virou-se para mim e disse: "Alors, monsieur, s'il vous plaît, entrez, monsieur, entrez, monsieur." E eu entrei por minha livre e espontânea vontade. O restaurante ficava no primeiro andar, de maneira que a gente tinha que subir as escadas, forradas de um veludo vermelho, incrustações de pedras preciosas na parede, iluminação indireta. À medida que eu ia subindo, eu ia sentindo a mancada que eu ia dar. Mas como bom brasileiro, eu fui até o final. Porque o brasileiro sabe que vai dar a mancada e dá. É o único povo que garante a mancada. E eu ataquei de brasileiro. O salão era um salão de brinques, com muitas mesas, 10 ou 12 casais em mesas diversas e várias senhoritas desacompanhadas que me olhavam. E eu comecei a sentir uma luzinha acendendo e apagando. Ô, otário, ô, otário. Ah, eu era o próprio. Sentei a uma mesa de pista para despistar, não? Veio o maître d'hôtel e disse: "Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez?" Il dit: "Qu'est-ce que vous voulez no escuro?" "Oh, non, monsieur, quand je dis qu'est-ce que vous voulez, je dis qu'est-ce que vous voulez pour manger." "Ah, bon, si é pour manger, c'est différent. Me traz aí um bife a cavalo." "Sem ferradura, porque eu não ando bom no estômago." "E pour boire, monsieur?" Eu digo: "Pour boire, naturellement, champanhe." E aí, puf, abriu a chave. É a coisa que garçom francês mais gosta de fazer, é abrir champanhe. A gente não precisa nem pedir. É só olhar pro lado, ele puf, abre a chave. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de reparar a rolha da champanhe, quando ela sai, ela aumenta de tamanho e não entra mais de jeito nenhum. Eu tenho a impressão de que primeiro eles fazem a rolha, depois é que fazem a garrafa. Senão não dá. Havia uma orquestra, não? Les Indépendants do ritmo. Independentes eram realmente independentes, cada um tocava por sua livre e espontânea vontade. Piano, bateria, contrabaixo, pistão, saxofone, violino e pandeiro. Tocava assim num canto. De repente eles saíam do canto e iam tocar as mesas, naquele estilo europeu. Paravam à mesa onde estava um casal. "Eu sou, monsieur, de onde é que é?" Eu disse: "Oh, je suis italien." "Oh, vous êtes italien, monsieur?" E quando terminavam de tocar, o pandeirista avançava e... A gente pensava que era solo de pandeiro. Mas não era para lembrar discretamente a gorjeta. Né? Enquanto o cidadão não dá a gorjeta, ele não para com a pandeireta. Que é para mostrar a todo mundo o papelão que o cidadão está passando ali. De repente, eles vêm em bandos na minha direção. E agora? A guerra da lagosta. Pararam a minha mesa. E o senhor, monsieur? O senhor de onde é que é? Eu digo: "Oh, je suis brésilien." "Vous êtes brésilien, monsieur?" Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est la musique brésilienne. Ça, c'est la musique argentine. La musique brésilienne, c'est le samba. Oh, mais naturellement, le samba est tout. Tocaram um troço que eu nunca ouvi na minha vida. Era samba francês. Hell yeah.
Nova York lembra um pouco São Paulo. Apenas não é tão moderna. Lá os sinais de trânsito ainda funcionam. Aqui no Brasil não precisa. Tá vermelho, o Chico passa direto. Tá verde, ele espera amadurecer. Agora a vida em Nova York é cara. É bem cara. Imagina os senhores que eu fui a um hotel e perguntei ao gerente se eu tinha um quarto de extensão no último andar. Ótimo. O hotel tinha 110 andares. O ascensorista tem 2 ternos. Um para subir e outro para descer. Meu quarto era um quarto doido, com uma cama tipo Luiz XV. Esse negócio de cama moderna e cama antiga a mim nunca me preocupou. Me preocupou Luiz XV. Passou a noite inteira puxando o cobertor pro lado dele. Troquei de hotel. Fui para um hotel na beira do rio Hudson. Cheguei pro gerente. O senhor tem um quarto de frente pro rio? Ele disse, tem sim, senhor. Custa $70. O senhor não tem um aí com o rio de frente pro quarto? Tem sim, senhor. Tem, mas o senhor vai ter que fazer a sua cama. Disse, não tem problema. Lá em casa eu estou acostumado a fazer minha cama. Então aqui está o martelo, os pregos e as tábuas. Quarto 32. Na parede tinha um aviso. Não bata a porta. Ela está segurando a parede. E eu aí abri a parede. E entrei. Já vi quartos pequenos, mas aquele era o máximo. O quarto era tão pequeno que toda vez que eu tinha que trocar de ideia, tinha que trocar de quarto. Eles tinham um sistema de água quente muito interessante. Toda vez que eu precisava de água quente, eu dava um apito para avisar o gerente que eu precisava de água quente. Aí o gerente dava um aviso de volta para me avisar que não tinha água quente. À noite, eu saí para conhecer a Broadway, o Times Square. Vou andando pelo meio da rua, vejo um guarda. Disse, guarda, qual é a coisa mais selvagem que a gente pode encontrar aqui em Nova York? O guarda disse, turista brasileiro. Muita graça, muita graça. E me arranquei. No dia seguinte eu fui a Hollywood. Naquele dia filmava-se a história do cinema. Eu ontem fui ao cinema assistir a matinê. Sessão da 1h30, saí de lá, eram 11 horas da noite. Entrei numa Big Fila, esperei 2 horas, paguei $200 para tirar 130, 900, não me deram o troco. Dei uma bolacha no porteiro e entrei. Pensam que eu me sentei? Não! Pedi ao lanterninha que me desse um bom lugar, ao lado de uma boa que eu pudesse controlar. O desgraçado me botou lá de um velho, feio, careca, barbegudo, completamente surdo e homem não. Tirei o alfinete de gravata discretamente e levantou. Foi posto para fora do cinema como bagunceiro. Antigamente a gente ia ao cinema e saía do cinema satisfeito, não é verdade? A gente sabia que havia aquela confusão toda, mas no final o mocinho acabava com a mocinha, né? Hoje não. Hoje sofre todo mundo. É a novela vaga, diretor, artista, público, lanterninha. Todo mundo sofre. O filme geralmente é com um galã tempestuoso, Marlon Brando. Vai andando pelo meio da rua. Passando por garotas da linha, disse. O filme chama-se O Andarilho. Vai passando por garotas da linha, disse Cláudia Cardinale, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida, Mylène de Mongeau, Pascal Petit, Lenny Everson. Tudo de biquíni. E ele nem liga, apenas tira o chapéu e cumprimenta. Agora por dentro. Começou a sessão. Primeiro os jornais falados, depois desenhos animados, do gato e do rato, do Mickey e do pato, de todo mundo, enfim. E eu ali sentado sem saber pra onde olhar. Aí vem um filme de cowboy. A bala nunca que acaba. É bala confiança.
Chegou o bandido, esse jeito horroroso, magro, alto, cigarro na boca, chapéu na cabeça, encontrou-se com o mocinho. I got two guns, man. They loaded, see? And I come all the way from Texas just to shoot you down. And I'm gonna shoot you right now. O revólver do bandido falhou. Falhou o primeiro tiro, o segundo acertou. A bala pegou no rim. Ele leva a mão no ombro. Rim melhor que rim por último. E o mocinho cai se esvaindo em sangue. A mocinha vem correndo. O bandido levanta o mocinho e dá um tapa na cara. Pá! A mocinha grita, bate mais! Ele, pá! Covarde! Batendo no homem ferido! A senhorita não pediu pra bater mais? Não, bate mais! A mocinha se ajoelha lá do mocinho e bota uma rolha no buraco do ferimento. O bandido, vendo aquela cena chocante, cospe pro lado. Desculpe, cuspi no diretor. Que mancada. Pega o seu cavalo marrom glacê da Copenhagen e sai. Pode seguir que a Cinemascope tem muito mais tela. Quando ele chega lá no alto do morro, tem que passar por um cânion, mas o cânion tá assim de índio. É dia de reunião tribal. O quê? Não tem tradução, é o mesmo. Cacique, navalhada, daqui, carteira de índio. Paguei IAP índio. Cacique, navalhada, vai dar navalhada em branco. Duvido. Não duvida não, hein? Sou lindo. O bandido aqui. Errou! Balança a cabeça. A mocinha desesperada vai até a casa do pai. Papai! Acertaram o balão, está morrendo, papai! O pai é um velho oficial da cavalaria rusticana aposentado como bombeiro hidráulico. Filha, não chacoalha. Pobre Mary Ann, desesperada, ela canta um trecho de uma ópera. Ninguém sabia que ela era uma operária. O mocinho desesperado pega o seu Cadillac último tipo, rabo de peixe com um macaco e vai até o despenhadeiro. Entra numa luta de morte com o bandido, um jabo direito, um jabo esquerdo, o bandido rola pelo despenhadeiro. A mocinha vem correndo para dar o beijo final. A gente pensa que a sessão vai acabar. Spotigation Pictures presents Sonhando de olhos fechados, com carrinhos de droga, de no skin de roupa, fotografia de escano, maquiagem, Beltrano, gestão, lembrando, fotografia de Jorge Curso, Magno, técnico, Natália, calma, que é mais calma do que eu. Quando você pensa que o filme vai acabar... Já viram algum filme mexicano? Nunca viram? Filme mexicano? Com Carmencita Pepita, a bomba mexicana. Cabeleira vastíssima, morocha. Vengan conmigo para dire que yo tengo allá en el cuasco donde ustedes podrán aprender a cuascar. Por la mañana el sol es un sol brillante y a la noche la luna tranquila nos invita a bailar. A bailar. Quando começou o filme, as pulgas me puseram pra fora do cinema.
somos nós. De volta ao Brasil. No Brasil, minha homenagem a todos aqueles que fazem rir. Aos grandes comediantes do passado, aos grandes comediantes do presente. A todos aqueles que fazem ou fizeram rir. Aos grandes comediantes do cinema, do teatro, do rádio, da televisão. Na pessoa de dois grandes comediantes, vou prestar a minha homenagem a todos eles. Lauro Borges e Castro Barbosa, na sua criação famosa da PRK-30. Senhoras e senhores ouvintes, boa noite. Está no álcool a sua PRK-30. É porque as outras estão no éter. Operando em 20.790 velocípedes, ondas curtas, médias, pequeninas, maiorzinhas, ondas marinhas, ondas tais que não respondem, sim, porque nós queremos fazer onda. E agora também com o nosso aparelho de televisão. Aliás, o nosso Videl está instalado no alto de um monte, mas não confundi-lo com Montevidéu. E agora, senhoras e senhores, limpem bem os vossos ouvidos, que aí vem Otelo Trigueiro, o gajo que tem guardanapos na garganta, que é para servir bem a voz. Minhas queridas fanzocas, boa noite para vocês. Aqui está falando Otelo Trigueiro, maior locutor da América do Sul. Este espirro que acabaram de ouvir foi uma gentileza da casa Ou Vai ou Racha. O amigo ouvinte rasgou o seu terno, não se aborreça. O Nilo Sérgio Odovaldo Cosi em linha borda. Vamos dar a hora certa. Na capital da República é 12 horas. Queridos ouvintes, quero desculpar a ignorância aqui do canal. Onde ouviram é 12 horas, ouçam-se, são meio-dia. E passemos a um outro programa. Alão, alão, técnica. Alão, alão, técnica. Olha o disco do Popa Grande. O disco. Empurra agulha, sua besta. Magnósia, Letésia de Rolando Argel. Magnósia, Letésia, já vem com Mal-estar, indisposição estomacal, sal de frutas fino. Se a sua Ásia é uma África, sal de frutas fino, PYSJ, fino. O amigo ouvinte sente-se mal, puxa a cadeira e sente-se bem. Alão, alão, repórter Eco, alão. Prezado ouvinte, atenção no ar, o repórter Eco em edição extraordinária, Lisboa, urgente. Acaba de ser lançado o primeiro astronauta português. Infelizmente, ao que parece, a experiência fracassou. O homem foi, mas o foguete ficou. E agora, senhoras e senhores, numa oferta do famoso perfume francês Le Parfum de Sobac, a sua PRK-30 passa a oferecer-vos o primeiro capítulo da novela Chove Lá Fora. Ô, Telo, não sai ninguém nesta novela? E tu acha que vai sair alguém com a chuva dentro? E agora, senhoras e senhores, o boa noite de Otelo Trigueiro. Minhas queridas fanzocas, boa noite para vocês. Para vocês que aguardejam diuturnamente meu bocejar caliente, aqui vai ela, queridas. Querida, gostaria de poder dizer-vos as mais belas palavras que existem no meu dicionário, mas roubaram o meu dicionário. Não importa, queridas, plagiarei aquele célebre poeta grego Shakespeare, que disse numa noite de grande inspiração, trepado numa folhinha de alface: L'amour toujours l'amour, at the same time, que traduzido para o linguajar camoniônico significa:
Uma galinha só não faz jogo. Boa noite, queridas. Dorminheis e sonheis comigo, mas não caieis da cama. Como dizem os franceses, Good night for you. Auf Wiedersehen, Midorline. Buenas noches. Tchau.